eu gostaria de ouvir de você, né? Porque esses dias você passou por um processo muito difícil, né? Foi, menina, foi difícil, mas graças a Deus, Deus teve muita misericórdia da minha família, mas foi desesperador, né? Eu acho que para qualquer mãe, acho que a pior coisa que existe é a gente ver o nosso filho num hospital, doente, a gente se sente impotente, a gente se sente assim, de mãos atadas, né? E é Deus mesmo que dá força, que dá direcionamento. E eu vi grandes milagres naquele hospital, naquela UTI, no tempo que eu estive ali. Deus, ele não realizou apenas milagres na minha vida, na minha família, porque enquanto o meu filho estava lá, aconteceram muitas coisas, né, no meio da minha família. E eu fui vendo que Deus ele estava de fato agindo Agindo. de diversas maneiras. Eu vi também outras famílias ali sendo restauradas. Então, quando o médico me disse que o meu filho ia ter que ir para a UTI, eu fiquei desesperada, né? Naquele primeiro momento bate o desespero. Você esquece quem você é, você esquece tudo. Você só Sim. pensa naquela situação e que você não pode fazer nada, né? E, enfim, comecei a ligar para minha mãe. Minha mãe estava nos Estados Unidos na época. E liguei para algumas pessoas, aí liguei para o meu pastor, o pastor Cláudio, de Guarulhos. E daí ele me situou. E como é importante a gente ter, né, pessoas mais Sim. preparadas perto Sim. de nós, pessoas melhores do que nós. Tem o direcionamento, Sim, né, para te é. dar. Né? Porque às vezes a pessoa pode se perguntar: para que eu preciso ir na igreja? Para que eu preciso de um pastor? Esse... Para esses momentos, por exemplo. Né? Uhum. É só um exemplo de um momento que o pastor ele é tão essencial. E daí ele me lembrou de quem eu era, ele me situou, me falou, olha, Deus ele tem um propósito para você estar aí nessa UTI. Você agora precisa se perguntar por que ele te levou aí e enquanto ele não terminar de realizar Ele não te tira. isso, o que ele quer realizar, ele não vai te tirar daí. Então, a princípio, quando a gente chegou lá, a médica ela deu uma previsão de 10, 15 dias de UTI, né? Meu Sim. filho, ele na mesma hora ele foi entubado, que Meu já é Deus. outro desespero, né? Que a gente fica desesperado, mas ele já foi entubado. Aí a médica começou a falar, olha, ele já vai começar a tomar remédio de coração, porque já tá muito grave, ele vai tomar sedativos bem fortes, porque ele não tá sedando, né? Tipo, Uhum. tem bebê que é difícil de você conseguir A dose sedar tem que ser mais mais alta. alta. E daí a gente autorizou tudo e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Não, daqui uma semana ele já vai estar Já tá ótimo. ótimo, né? Mas assim, continuei orando, com calafrios, temendo Cantando pela todos vida do os meu filho, dias. temendo e cantando, entendeu? Cantando. Quanto mais medo eu sentia, mais eu cantava. E Deus foi ali me visitando, foi visitando o meu esposo, visitando a minha mãe lá nos Estados Unidos. Deveria estar desesperada longe, né? Sim, e enquanto isso a gente foi vendo outras situações, né, de outras mães, né, outras crianças graves começaram a surgir e lá eu me vi acalmando outras mães, Como uma intercessora. isso, acalmando outras mães e aí daqui a pouco a diretoria me chamou para fazer um culto lá na Uau! UTI, aí eu me vi lá cantando, né, tem tantas pessoas que às vezes Passa desapercebido no nosso dia a dia, até nas nossas orações, sim, não, né? e assim, quando trabalha na saúde, na área da saúde, tá muito acostumado, né, de Uhum. ver essas coisas, acaba não acreditando tanto mais em milagres, né? Sim. E ali a gente viu Deus agindo mesmo, agindo nas enfermeiras, agindo na vida das médicas e me dando a oportunidade, né, de testemunhar dessa forma tão rica, né? Porque é tão bom quando a gente está perto de pessoas que realmente estão precisando, Sim. né? Na palavra de Deus mesmo diz que é melhor a gente estar numa casa onde há luto Do que é do uma casa que de de festa. festas, né? Do que na festa. Então eu me sentia muito útil ali naquela UTI. Só que quando passou 8 dias, ele foi estubado, né? A gente comemorou, todo mundo agradeceu a Deus e tudo mais. Mas 2 dias depois, ele foi entubado Meu Deus, e novamente. o desespero. Sim. Daí eu me lembro de contactar uma amiga minha pastora e aí ela começou a me direcionar. Ela começou a falar: olha, agora é guerra espiritual. Acho que está na hora de você parar de postar
na internet muitos detalhes, porque existem pessoas ruins Sim. que não estão querendo a sua vitória, não são só apenas pessoas que estão vibrando. Então agora fale o mínimo sobre o seu filho. Sabe, Deus usou mesmo aquela pastora para começar a me direcionar detalhadamente o que eu ia fazer. Então ela foi lá no hospital, ela orou pelo meu filho, ela me ungiu, ela me ensinou como declarar vida sobre a vida do meu filho, né? Porque nós como mães, nós temos um elo sanguíneo. Muito forte, né? Exato, um elo sanguíneo com o nosso filho. Então, assim, não é um mito quando a gente fala assim que a oração da mãe tem poder. Tem muito poder. É verdade, é uma grande verdade. Nós, como mães, nós temos autoridade sobre a vida dos nossos filhos que ninguém tem. E Entende? A Bíblia fala que na boca poder de vida e de morte. E naquele momento o que ele precisava era de vida. Sim. E você como mãe, né, como um poder ali de intercessão naquele momento, você declarava vida sobre ele. Sim, e ele teve muitas intercorrências, né? Tipo, ele piorava, melhorava, piorava, não saía do quadro febril. Então, assim, eu comecei a ficar neurótica, porque o tempo todo eu estava ali medindo a pressão dele, medindo a temperatura dele, ele não melhorava. A infecção voltou 3 vezes, ele ficou 3 vezes com infecção. Aí chegou um momento que eu falei com as médicas e não aceitava aquela situação. Falei, olha, vocês precisam tomar uma atitude, porque alguma coisa está errada. Eu não vou sair daqui com meu filho assim. Então ele tem que melhorar. Eu faço o meu papel, vocês fazem o papel dela. Então, assim, tem isso também. Nós, como mães, a gente não pode aceitar só o que os médicos estão falando, sabe? Porque para eles é só mais um paciente. Só mais um. E para nós é o nosso filho. Nosso filho, entende? Então eu comecei a observar isso, que eu precisava saber exatamente tudo que ele estava tomando, o que ele deixava de fazer, o que estavam fazendo com meu filho. Os horários. E daí eu tive que fazer aquela dura escolha, porque eu tenho outro filho, né? E eu ia e voltava, ia e voltava. Você ficava muito no hospital, Aí né? eu comecei a ficar, mas eu tive que infelizmente deixar o meu filho mais velho mais com meus pais, inclusive voltaram para ficar com você. E daí ficou mais com meus pais e eu fiquei no hospital direto intercedendo pelo meu filho, porque eu entendi que era uma guerra espiritual. E ali eu comecei a declarar que o meu filho era de Deus e o que é de Deus o mal não pode tocar. Aleluia. Então todos os dias eu orava isso, todos os dias eu cantava hinos de adoração, agradecendo a Deus, os mesmos hinos, sabe, que eu gostava, mas eu cantava, eu declarava. Aí ali, quando tinha alguma criança do meu lado, a mãe do outro lado também começava a adorar a Deus. A gente fazia culto, a gente intercedia, até o meu filho melhorar. Enquanto ele não melhorou, eu não saí dali. Mas assim, foi muito desgastante ao mesmo tempo, né? E nos desestabiliza, né? Porque quando é com a gente tem força, né? Mas quando é com um filho, se a gente não for para a oração, desestabiliza completamente. Não, mas eu criei e eu entendi que Deus, ele estava ali me dando a oportunidade de viver um grande milagre, né? Porque eu vi o meu filho praticamente morto, né? Desenganado. As médicas falavam que ele poderia ou não melhorar, porque ele estava já com sepse, estava com a infecção generalizada no corpo inteiro. Deus. E eu não aceitava isso, né? Eu falava, não, meu filho vai sair daqui vivo. Meu filho, ele é um milagre, realmente. E enquanto isso, eu vi uma mãezinha perder o seu filho naquela UTI. Um desespero assim que a gente não... Olha, é muito triste ver uma mãe desesperada. E ali a gente consolou, ali a gente também fez o nosso papel, né? O que a gente podia fazer. Mas nós cremos também nos propósitos de Deus e que Deus tem a vontade dele, né? E acima da vontade dele, a gente não pode mais nada. Mas eu também creio que Deus, ele ouve nosso clamor. E por isso que, enquanto a vida, a gente tem que clamar.